dificuldades, enfermidade, portas fechadas, de tudo que não vem de Deus, mas Deus permite. No versículo 5 nós vamos compreender o que está escrito lá no livro de Crônicas, capítulo 15. Amém? Naquele tempo, olha só, igreja, porque não tinha Deus. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que estavam, mas muita perturbação sobre todos os habitantes daquela terra, porque a gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçava, porque Deus os conturbara com todas as angústias. Muitas das vezes, eu acho que você já viu o testemunho de uma pessoa de não ter Jesus na vida dele. Hoje eu estava ouvindo um pastor, e o pastor estava dizendo que não há libertação sem Jesus. Ele pode dar um tempo se enganando, mas na hora que vir qualquer dificuldadezinha, ele volta para a mesma vida. Aleluia. Aleluia. Só Jesus pode trabalhar na vida do ser humano. Só o Senhor pode curar indefinidamente. Só o Senhor pode libertar dos vícios. Só o Senhor que pode curar verdadeiramente. Só o Senhor que pode lhe dar a vida e vida eterna. Só o Senhor. Olha como nós vemos, fulaninho está com tantos anos que não faz aquilo outro, mas basta uma angústia, igreja. Abasta uma angústia de perder um familiar, abasta uma angústia de contender com a família, aleluia. Abasta ele contender, aleluia, ó Deus, com o companheiro, com a esposa, para cair. Porque não está liberto, está escondido, está no oculto. Glória a Deus. E o Senhor estava dizendo na sua palavra, Ele permite. Aleluia. Como nós vemos aqui, muitos tentavam sair, igreja. Saíam. Não é aqueles que dizem assim, eu estou com tantos anos, eu estou aquilo outro. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Como nós vimos, muitos tentavam sair. Aleluia. Mas não saíram, porque a tribulação vinha. A dificuldade, as lutas, as provas, voltavam. Aqueles que ficavam, continuavam do mesmo jeito e no pior. Mas como nós vemos lá no versículo 7, o profeta fala para Asa: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Igreja, você já chegou ao ponto de muitas das vezes estar passando por tudo isso, mas adorando e louvando o nome do Senhor. Paulo e Silas estavam lá naquele lugar. A igreja poderia ter desistido. Por que ele estava naquele local? Por que Paulo e Silas estavam naquele local? Porque eles tinham, aleluia, igreja, por causa que glória a Deus. Paulo e Silas estavam naquele local por eles repreender um espírito de adivinho de uma jovem que dava lucro àquele povo daquela cidade. Eles poderiam ter desistido. Eles poderiam ter deixado aquela jovem continuar falando. Eles poderiam ter deixado aquele espírito imundo todo dia perturbar eles. Profetizar, profetiza de Baal. Mas ele, pelo poder do Espírito Santo de Deus, foi o que eles fizeram, eles repreenderam em nome de Jesus. E por eles terem repreendido aquele espírito imundo de adivinho, eles foram acusados e os 6 pradejados, açoitados e ainda foram presos. Não foram espradejados por quê, igreja? Porque eles foram presos. Mas o tumulto era para tirar a vida deles. Por causa que eles tinham tirado o lucro. Eles ganhavam lucro através daquele demônio.
através daquele espírito maligno. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas estava ali o homem de Deus, Paulo e Silas, e repreenderam aquele espírito imundo, igreja. Aí se levantou todo mundo. Aleluia, Deus, que tinha como lugar aquele espírito de adivinho que dava lucro. Passava pelo aquele local, o homem ia se consultar e dizia, faz isso aqui, e eles ganhavam. Era lucro. Glória a Deus. E como foi repreendido, eles se levantaram e levaram Paulo e Silas para a prisão. Aleluia, mas nem por isso que eles deixaram de louvar e engrandecer o nome do Senhor, bem que eles poderiam ter desistido, mas não desistiram. Eles continuaram adorando e louvando o nome do Senhor. Como nós vimos lá no livro de Crônicas, capítulo 15, quando a palavra do Senhor fala assim, ó, esforçai-vos e não desfaleça a vossa mão, porque a vossa obra tem uma recompensa. A recompensa do crente é a salvação em Cristo Jesus. É um lugar no céu. É um lugar onde tem a oportunidade, aonde Jesus está, nós estamos juntos com Ele. Glória a Deus. Que não tem recompensa maior do que essa. Que nós vemos lá lá em Apocalipse, a cidade santa como é, igreja. A cidade que Jesus está preparando, não existe nada neste mundo maior riqueza do que é nós adorar e louvar o Senhor. Um local que não há planta, um lugar que não há chuva, um lugar que não há morte, um lugar que ninguém desfaz de ninguém, todos só adorando e louvando ao Senhor, um lugar de paz e de vida eterna em Cristo Jesus. Como nós vemos aqui, glória a Deus, Paulo e Silas, na revelação da palavra, agora você veja, nós estamos lá já depois de Cristo, aleluia, trazendo uma passagem que os dois homens de Deus estavam passando. E no Velho Testamento, antes de Cristo, nós vemos, esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, as nossas orações, os nossos pés, os nossos braços. Até Moisés, quando estava a interceder na hora da tribulação, na hora da luta, foi preciso pôr os braços dele sobre uma pedra, porque ele estava desfalecendo. Mas ele não desistiu, e grande foi a sua vitória, em nome de Jesus, sobre o povo de Israel, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Quem está compreendendo, dá uma salva de palmas bem bonito para Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando o homem de Deus anuncia a palavra de Deus, igreja, tem de haver a diferença, ou fica, como nós vimos no versículo 5 e 6, ou se ajeita, como nós vamos ouvir aqui no versículo 8. Olha só o que Deus vai falar ao homem de Deus. Ouvindo, pois, o rei Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Abadé, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tornaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pátio da casa do Senhor. Glória a Deus. Como nós vemos, igreja, é maravilhoso quando você anunciou a palavra para uma pessoa no nome de Jesus, ele toma posse. Ele tomou posse da profecia do homem de Deus e procurou botar em ordem a casa do Senhor, e pôs, igreja, em ordem a casa do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não só ele, mas todas as outras tribos que estavam próximas, todas se converteram ao Senhor e se voltaram. E Deus deu paz verdadeiramente naquela casa, naquele lar, naquela rua, naquele bairro, na vida daquele que se converteu ao Senhor. Aleluia. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com ele o estrangeiro de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinha a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele, porque ele obedeceu, ele temeu a Deus, ele pôs em ordem aquela cidade, e quando eles viram que Deus era com ele, todos vinham ter com ele. E nem você já prestando atenção, que muitas das vezes nós podemos até dizer, mas que a nossa igreja normalmente não presta, mas você já prestando atenção, que todo aquele que precisa, não importa quem seja, mas aquele que necessita, aquele que tem medo, ele sempre vem à casa de Deus, neste lugar, esta casa de oração, porque sabe que aqui ele sai restaurado a sua vida, a sua saúde,
Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como nós vimos aqui no versículo 9, todos iam ter naquela casa, porque sabia que Deus era com eles. Era com ele, porque ele pôs em ordem a casa do Senhor. Não era de qualquer jeito, mas era de conforme o profeta tinha falado, como o Senhor tinha anunciado, para que ele viesse pôr em ordem a casa de Deus. Porque quem faz o milagre é o Senhor. Nós não fazemos nada, nós só obedecemos, nós somos servos. Estamos aqui para adorar e louvar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso, muitas das vezes, mas por que a nossa igreja não chega, não dá multidão? Mas se você preste atenção, igreja, todos aqueles que estão enfermos, a beira mesmo, enfermo, que crê que através das nossas orações, através das nossas petições, Deus tem o poder de levantar e ouça a oração do seu justo, vem nos pedir oração. E nós estamos de pé para a glória e honra no nome do Senhor, para fazer a obra dele. Porque a própria palavra do Senhor Jesus Cristo ele fala, para anunciar a salvação em Cristo Jesus, curar os enfermos, repelir demônios, curar os enfermos em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas bem bonita para Jesus. Eu vou convidar o conjunto de Senhor a resposta de Deus. Faltam 10 minutos, eu acho que dá tempo na adorar e louvar. Em seguida eu vou concluir a palavra e orarmos para nós ir para o nosso lar em nome de Jesus. O conjunto de senhora, a resposta de Deus está com a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus.